Olá, bora para uma revisão focada em um tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer concurso: receita e despesa pública. A gente vai passar pelos pontos mais importantes, aqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova. O objetivo aqui é um só: deixar tudo na ponta da língua para gabaritar as questões. Vamos nessa? E vamos ser bem diretos, tá? Qual é a diferença exata entre arrecadação e recolhimento? E os tipos de empenho da despesa? Ordinário, estimativo, global, tá tudo claro. São esses detalhes que separam o acerto do erro. Se bateu qualquer dúvida agora, fica tranquilo que essa análise vai deixar tudo bem resolvido. Para começar, a gente vai fazer o seguinte: vamos seguir o rastro do dinheiro. O nosso primeiro mapa aqui é a jornada completa da Receita Pública. É fundamental a gente entender cada passo, desde a hora do planejamento até o momento em que o dinheiro de fato cai na conta do Tesouro. E aqui está a sequência que a gente precisa ter na cabeça. São 4 estágios: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. O ponto-chave aqui é entender que o primeiro, a previsão, é a fase de planejamento. Os outros 3, lançamento, arrecadação e recolhimento, esses sim são a execução. Bom, tudo começa aqui no papel, no planejamento. A previsão nada mais é do que a estimativa de quanto o governo acha que vai arrecadar. E olha, não é um chute não, é um cálculo sério que segue todas as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. É essa estimativa que entra lá na Lua e que vai dizer o quanto se pode gastar no ano seguinte. Agora a coisa fica oficial. O lançamento é o momento em que a administração pública diz: ok, essa dívida existe e é de fulano. É quando se verifica que o fato gerador aconteceu, por exemplo, ter a propriedade de um imóvel gera o IPTU, aí se identifica quem é o devedor e o débito é registrado. Uma receita que era só uma possibilidade vira um crédito oficial do Estado. E claro, as bancas adoram cobrar as modalidades de lançamento. No lançamento de ofício ou direto, o governo faz tudo sozinho, manda o boleto pronto, como no IPTU e no IPVA. No lançamento por declaração, que é um misto, o contribuinte informa os dados e o governo calcula o imposto, como acontece no Imposto sobre Herança. E o mais comum de todos, o por homologação. O contribuinte calcula, paga e o governo depois só confere. É o caso clássico do imposto de renda. E aqui, ó, muita atenção, uma dica de ouro, aquela exceção que sempre cai em prova. Nem toda receita precisa ser lançada. Pensa numa doação em dinheiro que o governo recebe. O dinheiro entra direto no caixa. Não precisa de toda essa formalidade de criar um débito antes. É um exemplo que vale a pena anotar e não esquecer mais. Agora é um ponto que gera uma confusão danada. Arrecadação e recolhimento não são a mesma coisa, gente. A arrecadação é o ato de ir lá no banco e pagar a conta. O dinheiro sai do bolso da pessoa e vai para a mão do banco. O recolhimento é o passo seguinte. É quando o banco pega todo aquele dinheiro que juntou e transfere para a conta única do Tesouro. Parece simples, mas essa diferença decide muitas questões. Beleza, entendemos a receita, agora vamos virar a página e olhar o outro lado, a despesa. E aqui a regra número 1, a mais importante de todas é: a sequência da execução é rígida, é imutável. Na receita a gente viu que tem exceção, né? Aqui na despesa, não tem conversa. A ordem não pode ser alterada de jeito nenhum. E a sequência obrigatória, que vem lá da famosa Lei 4.320, é essa aí: empenho, depois liquidação e, por fim, pagamento. Não pode pular etapa, não pode inverter. É quase um mantra para a gente memorizar. Empenho, liquidação, pagamento. Repete aí: empenho, liquidação, pagamento. O empenho é o pontapé inicial da execução. É o ato em que a autoridade pública formalmente carimba uma parte do orçamento para uma despesa. É como pegar o dinheiro, colocar numa gaveta e colar uma etiqueta. E isso aqui é para pagar a compra dos computadores. A partir desse momento, o Estado já tem a obrigação de pagar, claro, se o outro lado cumprir o combinado. E assim como no lançamento, o empenho também tem seus tipos. O ordinário é para aquela despesa que a gente já sabe o valor exato e o pagamento é de uma vez só, tipo comprar uma viatura. O estimativo é para gastos que variam todo mês, como a conta de luz ou de água, a gente faz uma estimativa. E por fim, o global, usado para despesas de contrato com pagamentos parcelados, como o aluguel de um prédio, onde se empenha o valor do ano todo de uma vez. Chegamos na fase da checagem, a liquidação. Aqui é a hora de conferir se está tudo certo. O serviço foi prestado como dizia o contrato? O material que foi entregue tem a qualidade combinada? A administração vai lá, olha a nota fiscal, confere os documentos e dá o ok. Sim, o credor cumpriu a parte dele, ele tem o direito de receber. É o controle de qualidade do gasto público. E aí sim, chegamos ao pagamento. É o último ato. É hora de passar o dinheiro para o credor e zerar a conta.
Com isso, a obrigação do Estado acaba. E aqui vale reforçar a regra de ouro, né? O pagamento só, e eu digo só, pode ser feito depois que a despesa foi liquidada direitinho. Essa é a grande trava de segurança do sistema. Perfeito. Agora a gente entra na parte que talvez seja a mais teórica, mas que é crucial. Vamos pensar que é possível olhar para o mesmo fato financeiro usando duas lentes diferentes, a lente do orçamento e a lente do patrimônio. Cada uma mostra uma imagem um pouco diferente, porque elas usam regimes contábeis distintos. Esse slide aqui é o coração do assunto, pessoal. Pela lente orçamentária, que é o foco da Lei 4.320, a gente usa um regime misto. A receita é reconhecida quando o dinheiro entra na conta, ou seja, na arrecadação. Isso é regime de caixa. Já a despesa é reconhecida quando a obrigação é criada, lá no empenho. Isso é regime de competência. Agora, pela lente patrimonial, que quer saber o impacto no patrimônio, aí é tudo regime de competência. Receita e despesas são reconhecidas quando o fato gerador acontece, não importa quando foi pago ou recebido. E para não ficar nenhuma dúvida sobre o enfoque orçamentário, esse artigo é a lei. É o artigo 35 da Lei 432/20 que define a regra do jogo. Para o orçamento, o que conta no ano são as receitas que foram efetivamente arrecadadas e as despesas que foram legalmente empenhadas. Se decorar essa frase, já se resolve uma quantidade enorme de questões. Certo? Agora que a gente viu o fluxo todo, é hora daquela revisão relâmpago. São as regras de ouro, aquilo que tem que estar fresco na memória na hora de marcar o X no lugar certo. Vamos lá! Recapitulando a receita. Primeiro, previsão é só planejamento, a execução mesmo começa no lançamento. Segundo, lembrar sempre da exceção das doações que pulam o lançamento. Terceiro, a diferença crucial. A arrecadação é o pagamento no banco, recolhimento é o banco mandando para o tesouro. E por último, para o orçamento, o que vale é o regime de caixa, ou seja, quando o dinheiro foi arrecadado. E para a despesa, a ordem empenho, liquidação e pagamento é sagrada, não muda nunca. É proibido gastar sem empenhar antes. Liquidação é a checagem, a conferência. O pagamento só vem depois de tudo verificado. E para o orçamento, a despesa segue o regime de competência, valendo a data do reempenho. Com essa estrutura toda organizada na cabeça, as ferramentas para detonar as questões estão aí. Agora é praticar para transformar esse conhecimento em acerto. A jornada da receita e da despesa parece bem linear, né? Mas fica uma reflexão. Como essa rigidez toda garante o controle do dinheiro público, mas ao mesmo tempo, será que não atrapalha a agilidade do Estado para responder a uma crise? Fica aí o pensamento. Bons estudos!